Olá, pessoal, todo mundo curtindo o evento? Eu estou adorando. Olha só, vou convidar agora para ficar conosco o Fabiano. Ele vai estar apresentando o conteúdo Blockchain como investimento. Quais são os riscos e benefícios de investir em Bitcoin e outras criptomoedas e quais são as formas de investir? Fabiano, é com você. Um ótimo evento, uma boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Juarez, obrigado. Muito bacana aí, galera que estava assistindo a palestra do Tomás. Tive a oportunidade de entrevistar o Tomás na rádio aqui em Foz do Iguaçu. Cara fera, muito bacana, parabéns aí pelo conteúdo. Vou correr, gente, porque eu tenho uma palestra aqui que normalmente consigo falar 2 horas de conteúdo, eu tenho 25 minutos, então é um desafio encurtar ela, deixar ela aqui bem... gerar valor dentro desse tempo que a gente tem. Então, basicamente, se você está aqui comigo, provavelmente você já ouviu falar aí de Bitcoin e outras criptomoedas, você está interessado em investir nesse mercado, ou pelo menos ficou curioso com toda essa alta dos preços que aconteceram recentemente e começou a chamar a atenção. E eu estou aqui para te dizer um pouco mais sobre o que é esse tipo de investimento e alguns cuidados que você precisa tomar com relação aí a esse mercado que é bastante volátil. A gente está correndo alguns riscos aí nos próximos meses em relação a esse tipo de investimento e eu quero trazer um pouco mais de conteúdo para você. Meu nome é Fabiano Berlink Neumann, Fabiano Neumann nas redes sociais, tem aí o meu @Fabiano Neumann aqui no meu nome, se vocês quiserem me procurar no Instagram, eu também tenho bastante conteúdo, e vamos em frente. Então, o que saber antes de investir em Bitcoin e outras criptomoedas? Tem algumas referências aqui dos meus estudos. Bitcoin, a moeda na área digital do Fernando Urich, o padrão Bitcoin. O Fernando Urich já é das minhas referências mais fortes, conheceu há bastante tempo aí sobre Bitcoin, apesar de não ser da tecnologia. O investidor inteligente, para entender sobre o mundo dos investimentos como um todo. Dinheiro do futuro, para a gente entender um pouco mais sobre a revolução que as finanças descentralizadas estão trazendo para a gente. Arriscando a própria pele e também antifrágil, os dois aí do Nassim Taleb. Apesar dele ter falado aí algumas coisas contra o Bitcoin, eu entendo o ponto de vista dele. Os dois livros são extremamente importantes para você conseguir aproveitar as assimetrias e você entender como que você se torna antifrágil para você evitar risco de ruína. Então, quem sou eu para falar o que eu estou falando aqui com vocês? Eu sou esse cara da direita, faixa roxa em jiu-jitsu já há alguns anos. Essa graduação já faz um tempo. Sou formado em Ciência da Computação pelo UniOeste. Em 2012 me formei em Ciência da Computação. Tive empresa incubada entre 2012 e 2019 no Parque Tecnológico Itaipu. Tínhamos um produto para vários restaurantes chamado Apetiza. Nesse meio tempo eu fiz a fusão com uma outra empresa que também atendia vários restaurantes. E lá eu conheci 2 sócios que me introduziram ao mundo das criptomoedas. Hoje eu sou docente na Uniamérica, parceria aí com o Grupo Descomplica. A universidade foi comprada pelo Grupo Descomplica, são hoje mais de 8 milhões de alunos. Eu também sou um dos organizadores do Grupo de Desenvolvimento da Google de Foz do Iguaçu. A gente ensina tecnologia para as pessoas, a gente traz tanto conteúdo para quem já sabe programar, para aperfeiçoar, aprofundar, dá oportunidade para a galera palestrar e falar um pouco sobre o que conhece, e também a gente ajuda a galera a conhecer do zero aí um pouco mais sobre tecnologia, ajuda esse pessoal, ajuda a desmistificar a tecnologia para as pessoas. Sou um dos organizadores do Space Apps Iguaçu, hackathon da NASA, que acontece globalmente, vários lugares ao redor do mundo. A gente cedia em Foz, esse ano foi a 4ª edição aqui em Foz do Iguaçu, também para ajudar a estimular pensamento crítico. Minha palestra também tem esse viés, para a gente ter aqui um pouco mais de pensamento crítico, e eu sou um dos mentores do cripto lucrativo. É um método que eu utilizo para operações no mercado cripto. Eu sou trader, não está aqui, eu sou trader no mercado cripto, eu faço operações, uma das minhas fontes de renda é operar no mercado, fazer análise do mercado e fazer operações mais curtas. Eu também sou investidor em criptoativos, eu sou um dos mentores do método cripto lucrativo. No meu Instagram vocês acham mais sobre esse método, sobre o conteúdo que eu passo, especificamente da parte de trade, mas aqui é para vocês conhecerem a ideia do que é o Bitcoin. Eu entendi sobre Bitcoin, meu primeiro contato com cripto foi a partir de uma mineradora de Ethereum, que é bem parecida com essa máquina que vocês estão vendo aqui. Ela tem várias placas de vídeo, uma placa-mãe, um HD, dentro do HD que fica uma cópia da blockchain, e você vai processando e recebendo recompensas dos processamentos. Então, acontecem transações, as pessoas compram, vendem cripto, isso vira um registro, e essas máquinas ficam tentando processar. Quem consegue processar fica com parte
desse processamento como recompensa, com um token, ou um Ethereum nesse caso, ou Bitcoin como recompensa desse processamento para tirar os bancos, para tirar um poder financeiro da jogada. Eu tive uma mineradora com os meus sócios, a gente começou com uma mineradora como essa, ao longo de um ano a gente foi aumentando com tudo que a gente conseguia de recompensa, foi construindo mais e mais e mais, para ter mais poder de processamento e mais retorno. O que a gente não sabia é que a gente não conhecia ciclos de mercado, a gente não sabia que em algum desse momento a gente ia colocar toda a nossa grana e a partir dali o mercado ia ter um longo período de retração. Os preços caíram por aproximadamente um ano e a gente imaginava retornar esse investimento em 6 meses, depois que a gente aumentou bastante, a gente imaginava retornar em 6 meses, porque era o que estava acontecendo, olhando o histórico do mercado, daria para retornar em 6 meses, mas daí o ciclo mudou para um ciclo de baixa, aqueles 6 meses viraram 10, depois 12, depois 18 meses para recuperar o valor de investimento, e a gente decidiu, então, vender todas as recompensas que a gente tinha de mineração e também vender as máquinas para sair no 0 a 0. A gente simplesmente alfaciou, a gente pegou a pernada de baixa do ciclo de mercado, se desfez da mineradora, e hoje, olhando para trás, se a gente tivesse mantido a mineradora, nós éramos em 6 sócios dentro da minha empresa, mais uma sócia investidora que colocava a grana das máquinas também, as primeiras, todos nós seríamos milionários e deixamos de ter esses milhões por conta da mineradora. E lá em 2018, quando eu me dei conta que os preços voltaram a subir, que a gente tinha deixado ali de ganhar uma grana boa, que provavelmente o ciclo voltaria-se de alta, que a gente deixaria de ganhar uma grana boa. Eu comecei a estudar e fiz uma imersão absurda em entender esse mercado, entender os ciclos de mercado. Aqui nós temos o gráfico da BLX na ferramenta chamada TradingView, onde eu faço análise técnica, que eu vejo a movimentação do preço, e cada vela dessa daqui, cada desenho, cada caixinha dessa é uma vela que representa um mês de movimentação do preço. Então, lá no começo, o Bitcoin estava aqui na faixa de alguns centavos, ele tem uma pernada de alta, ele chegou a valer aqui alguns dólares, de repente ele caiu de novo para poucos dólares, depois ele foi lá para $1.400, então isso aqui é um ciclo de mercado, o mercado oscila, e a gente começou a entender um pouco mais depois que se desfez a mineradora, aí eu me dei conta, puxa, deixei de ganhar muito dinheiro por conta dessa tomada de decisão que a gente fez, mas não tem problema, comecei a estudar e fui atrás de entender. O Warren Buffett já disse, você quer investir em alguma coisa, você precisa conhecer o que você está investindo, se você não quiser perder dinheiro, ou no meu caso, deixei de ganhar muita grana porque não conhecia a fundo aquilo que eu estava investindo. A gente simplesmente estudou a parte de hardware, como era o processamento, aumentar, fazer ali análise de quanto investiu, quanto tempo levaria para retornar o dinheiro, mas não entendia do mercado cripto como um todo, e a partir disso a gente caiu de cabeça. E para começar a entender esse mercado, a importância, por que o Bitcoin valoriza, a gente precisa entender a lei da oferta e da demanda. Então, é uma lei clássica da economia, foi criada por Adam Smith, ele viveu de 1723 a 1790, então veja, é uma lei antiga já, e ela diz o seguinte, o preço de mercado de uma mercadoria específica é regulado pela proporção entre a quantidade do que é efetivamente colocado no mercado, ofertado, quanto que as pessoas estão vendendo, e a demanda daqueles que estão dispostos a pagar pelo preço que está sendo ofertado, que é o preço natural naquele momento. Tem muita gente ofertando, pouca gente comprando, o preço tende a cair porque tem muita gente querendo vender e as pessoas até aceitam vender um pouco mais barato para conseguir vender mais cedo, enquanto tem tanta gente vendendo, então o preço vai caindo. As pessoas querem aquilo, pouca gente vendendo, e as pessoas começam a brigar por aquele produto. Opa, se tem tanta gente querendo comprar, posso vender um pouquinho mais barato, que ainda assim vou ter algum comprador. Então, isso é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais tem de alguma coisa no mercado, mais barato aquilo fica. E eu tenho um exemplo aqui, que são as pedras Rai da ilha de Iap. Aconteceu isso no passado, essas pedras tinham um valor gigantesco em uma ilha, elas eram usadas até para trocar aí bens, casa, terrenos, enfim, e essas pedras, então, eram muito difíceis de ser mineradas, muito difíceis de trazer para essa ilha, o pessoal dessa ilha ia para ilhas próximas com barquinhos pequenos, era bem difícil, e por conta da dificuldade, da quantidade dessas pedras que tinha na ilha, eles faziam troca por terrenos, por exemplo, e quando eles queriam passar para alguém a propriedade, eles simplesmente anunciavam publicamente, essa pedra a partir de agora é de tal pessoa, e agora aquele terreno dele é meu, por exemplo. Então, era
escasso, tinha pouco, valia muito, e nesse meio tempo um navegador passando aqui perto dessa ilha naufragou, e o pessoal fez aí o resgate desse náufrago, desse embarcador, dessa embarcação, e daí eles foram, levaram essa pessoa para a ilha. Essa pessoa começou a olhar a oportunidade de vender cocos que tinha nessa ilha e entendeu que essa pedra era muito importante. Ele tinha barcos grandes, ele começou a trazer bastante dessas pedras em troca dos cocos, e com o tempo aconteceu a inflação das pedras na ilha, ou seja, foi acontecendo um acúmulo, um aumento de quantidade dessas pedras, e a partir desse momento eram tantas pedras disponíveis na ilha que não fazia mais sentido trocar uma pedra por um terreno. Talvez 10 pedras fizesse sentido por um terreno, mas não mais uma pedra. Então ela foi inflacionada, ela perdeu o valor de mercado, e daí a economia da ilha teve um problema por conta dessa inflação. Então a gente está falando da inflação da economia gerando uma abundância dessa moeda no mercado, então ela começou a perder valor de compra, porque tem tanta dela, já não faz mais sentido com aquela mesma quantidade, com aquela mesma pedra eu conseguir pelo terreno, já que tem muitas. Então esse é um conceito extremamente importante da gente entender, para a gente entender o Bitcoin. E também alguns conceitos relacionados a ouro. O ouro, por exemplo, ele é considerado reserva de valor por conta das suas propriedades. Ele é resistente a fogo, ele é resistente à água, ele pode ser facilmente moldado para ser transportado. E outro ponto está relacionado com a lei da oferta e da demanda, que existe pouca mineração de ouro, existe a criação da quantidade de ouro que é criado todos os anos é um percentual pequeno em relação ao todo que já foi descoberto, então ele é pouquíssimo inflacionado ao longo do ano, uma quantidade crescente muito pequena, e por conta disso não tem o perigo, pelo menos não acredita-se que exista um perigo de repente encontrar uma grande quantidade de ouro e ele ter uma perda muito grande do seu valor, do seu poder de compra. Então, por conta dessas propriedades e da quantidade que é minerado, uma inflação decrescente, ou crescente, mas muito pequena, aliás, ele não vai ter aqui o seu poder de compra drasticamente carregado para baixo se a gente não tiver algum problema global. Enfim, é uma propriedade de investimento muito boa para reserva de valor. E aqui a gente tem o poder de compra do real ao longo dos anos. Então, o que você comprava com R$100 antigamente, hoje hoje o que você compra com R$14,94, antigamente você gastava... desculpa, na verdade, o que você compra hoje com R$100, antigamente você pagava R$14,94, exatamente. Então, veja o poder de compra diminuído. Se você for comprar um veículo hoje e olhar o preço da tabela FIPE de um ano atrás, hoje ele está mais caro do que um ano atrás, então a moeda ela foi inflacionada para segurar a pandemia, enfim, independente dos motivos, foi criado mais reais colocado no mercado, e assim como as pedras com mais moeda no mercado, diminui a possibilidade de você comprar com aquela mesma moeda. Agora você precisa de mais moeda, porque ela foi inflacionada. Se antes eu precisava de 1% do meu investimento para comprar alguma coisa, agora eu preciso de mais por conta dessa perda do poder de compra. E isso não é um problema do Brasil, não é uma questão só Brasil, Estados Unidos, isso é um problema global. As moedas estatais, elas sofrem perda do poder de compra por conta do poder do Estado, dos governantes e dos bancos centrais de emitir mais moeda, para colocar mais moeda em circulação, para conter uma crise, para conter problemas, enfim. Não é a única estratégia, mas é uma estratégia utilizada pelos bancos centrais e pelos governos para conseguir conter aí, e também para conseguir conter problemas e conseguir captar recursos da população. E aqui a gente tem o gráfico do Bitcoin, que eu mostrei anteriormente quando eu falei de ciclos de mercado, mostrando o poder de compra ao longo dos anos sendo valorizado. Então, essa linha, ela está crescendo e ela mostra, se eu fizesse o desenho aqui também, a gente tem o desenho do dólar, o desenho do real, mas tem uma linha aqui que ela marca o índice, a perda do poder de compra ao longo do tempo, e aqui a gente poderia fazer uma linha também em cima dessas velas, seria o mesmo desenho, é mais ou menos isso, representando o aumento do poder de compra do Bitcoin. Por que que isso acontece? Aqui eu tenho mais um exemplo, se a gente dá um zoom nessa parte da direita, ele agora em gráficos de semanas.
E por que que isso acontece? Agora a gente precisa entender o que é o Bitcoin, então, o que tem por trás dessa tecnologia. Uma coisa é entender a lei da oferta e da demanda, entender que o dólar e o real estão perdendo poder de compra ao longo do tempo e que o Bitcoin está ganhando poder de compra ao longo do tempo. Mas por que que isso acontece? Então, o que que a gente precisa saber para investir em cripto? O Bitcoin especificamente foi criado em 2009 por Satoshi Nakamoto. Essa foto aqui não é do Satoshi, mas se você pesquisar por Satoshi Nakamoto, é essa foto que você vai encontrar na internet. Não se sabe se Satoshi Nakamoto era uma pessoa só ou um grupo de pessoas, mas foi criado lá em 2019, e se você vai começar a investir em algum criptoativo, seja Bitcoin ou outras criptomoedas, o que você precisa saber como ponto inicial de estudo daquele criptoativo? White Paper é um documento que diz para que aquele projeto foi criado, o que tem por trás desse projeto. O Bitcoin é uma tecnologia, é um sistema, é um projeto que tem um propósito por trás, e esse documento é o norte, é o documento que diz aí do que se trata, qual que é o propósito desse projeto. Então, no caso do Bitcoin, é uma versão eletrônica do dinheiro puramente par a par, de pessoa para pessoa, peer-to-peer, que permite o pagamento online ser mandado de uma pessoa para outra sem passar por uma instituição financeira. Então, aqui eles explicam como que eles fazem para resolver o problema do gasto duplo. Se eu te mandar dinheiro por e-mail, eu tenho acesso a esse anexo. Quando você manda um e-mail com um anexo, por mais que a pessoa tenha recebido o e-mail com anexo, você ainda tem uma cópia. Como que você faz para tirar uma instituição que fique processando, registrando, que de fato eu enviei para você e eu não posso mais usar esse anexo se ele for dinheiro, por exemplo? Isso que é o problema do gasto duplo. Então, hoje as instituições financeiras estão no meio desse processo porque elas registram, saiu do ponto A para o ponto B, o ponto A não pode mais gastar esse dinheiro, agora esse dinheiro está com o ponto B e ele pode fazer o uso desse dinheiro. Então, aqui, esse sistema foi feito para que muitas pessoas juntas, peer-to-peer, pessoas fazendo parte dessa rede, consigam fazer o processamento e guardar essa informação em um livro caixa, assim como tem nos bancos. Então, esse livro caixa, que é a blockchain, que é a cadeia de blocos, vai registrando essas transações com quem que está a posse do ativo naquele momento, e a gente consegue, então, tirar os bancos da jogada com um grupo, com um monte de pessoas participando da rede nesse sistema P2P. E aqui tem um documento, super recomendo, Bitcoin White Paper, você procurar no Google e você estudar e entender um pouquinho mais, você consegue a tradução desse documento facilmente. Se você quer entender e melhorar a sua análise dos fundamentos do Bitcoin, está aqui uma sugestão de leitura. Aqui, uma foto para representar o peer-to-peer, então eu posso ter uma máquina com uma cópia da rede do Bitcoin, você, o seu colega, sua mãe, seu pai, cada um com a sua máquina, eu faço a transferência de Bitcoin para você, todo mundo junto vai tentar processar essa transação, quem conseguir recebe a recompensa e está todo mundo conectado nessa mesma rede. Todo mundo com uma cópia do sistema, e à medida que alguma coisa é processada, todo mundo recebe uma cópia aí em broadcast, que é o envio para todo mundo da rede daquilo que está acontecendo. Então é um sistema que todo mundo faz parte ao mesmo tempo, e por isso que a gente não precisa mais do poder central da instituição financeira ali para regular, para fazer a comprovação de quem passou o dinheiro para quem. Dessa forma, a gente gera liberdade financeira, a gente gera a descentralização do dinheiro. Mas, afinal, o que é a blockchain? Chain é a corrente, bloco, então é uma corrente ou uma cadeia de blocos que vão sendo como se fossem as páginas do livro contábil do banco. Então, à medida que as transações vão acontecendo, que registros vão acontecendo na blockchain, esses nós vão tentando processar, quem consegue processar ganha recompensa, e daí vão enchendo essas páginas à medida que passa um determinado tempo, é criado um novo bloco, e esse bloco é inserido em cima dessa cadeia de blocos que só vai crescendo, essa cadeia vai aumentando ao longo do tempo, e para que essa blockchain seja hackeada, ela precisaria ter um hack do bloco mais recente, de todos os blocos para baixo. À medida que mais blocos são inseridos, ela vai ficando cada vez mais segura, cada vez mais protegida. E hoje, para você conseguir hackear o Bitcoin, por exemplo, você teria um problema global, porque você conseguiria também, com o mesmo sistema que hackearia toda essa questão de criptografia do Bitcoin, hackearia também
todo o sistema bancário, então seria um problema global e hoje as criptos são bastante seguras. Por trás também temos a prova de trabalho, no caso do Bitcoin. Então, o que são os mineradores? São esses caras que têm uma cópia do Bitcoin nessas máquinas P2P que eu comentei com você. Aí vem um bloco que as pessoas estão fazendo as transações, mandando ali as transações para um bloco. Tem uma prova matemática que é buscada pelos mineradores, então eles ficam tentando fazer essa prova matemática, e a hora que eles conseguem fazer essa prova de trabalho dessa prova matemática, eles mandam para todo mundo na rede, e daí todo mundo, tendo o problema e a solução, consegue verificar se esse problema encaixa, se a solução encaixa para esse problema. Isso é a verificação dos mineradores, e o processo começa tudo de novo. Então, novas transações vão acontecendo, os mineradores pegam, colocam num bloco, tem um problema matemático relacionado a esse bloco, e é feita, então, a prova de trabalho para resolver esse bloco. Conseguiu resolver, manda para a rede, todos os mineradores verificam. Tem um problema, solução, encaixa, criado um novo bloco em cima desse, e todo o processo se repete. Então, isso é a prova de trabalho. E halving é o processo dentro desse sistema que foi utilizado para incentivar que as pessoas venham minerar. Então, por que eu vou fazer parte? Por que eu vou ligar meu PC e ficar aqui minerando transações? Porque no começo você ganhava 50 bitcoins antes do primeiro halving para fazer isso. O Bitcoin valia pouquinho, mas você ganhava 50, pagava os custos, tirava um pouquinho de lucro. Aconteceu o primeiro halving, ele caiu para 25% de recompensa. Então, se antes ganhava 50 bitcoins, agora ganha 25. Muito importante, o Bitcoin foi criado para chegar no máximo em 21 milhões de bitcoins, e ele foi colocado em circulação, por exemplo, 18 milhões, então ele teria o gap, a diferença desses 18 até os 21, na verdade foi um pouco menos, até os 21, ele tem uma quantidade de bitcoins que são separados só para ficar jogando para as recompensas dos mineradores, para gerar esse estímulo de minerar, de fazer essa rede ficar cada vez mais forte, dos blocos encherem. Então, eles fazem o papel do banco, só que é uma forma descentralizada. Então, 50 antes do primeiro halving, 25 a partir do primeiro halving. O halving é um marco depois de tantos blocos que a partir dali cai pela metade a recompensa dos mineradores, porque o preço já subiu, faz sentido. O preço mais que dobrou, faz sentido cair agora pela metade o preço do Bitcoin, para que também os mineradores não fiquem vendendo tudo que recebem e jogando o preço para baixo. Ou seja, aconteceu o primeiro halving, a gente entrou na fase aqui do segundo halving, 75% de tudo que tinha para ser distribuído nessa rede já foi distribuído nessa rede, então só sobraram 25%. Nos primeiros 4 anos, só sobraram 25% do que tinha para ser distribuído na rede. No próximo halving, 87% de tudo que tinha para ser distribuído já foi, só sobraram 12,5% daquele 100% dos 3 milhões que a gente tinha de diferença entre os 21 milhões, que é o máximo. O que tem para completar esse máximo, que é distribuído na rede, já foi 87%, no terceiro halving 93%. Ou seja, são 120 anos com halvings acontecendo. No sexto halving, você já distribuiu 99% de tudo que tinha para ser distribuído nessa rede. E o que acontece? Maravilha, Juarez. O que acontece? A gente tem aqui, então, uma distribuição absurda, e agora só entra mais 1% nos outros anos todos para frente da história do Bitcoin, de novos Bitcoins no mercado. Isso gera a sensação de escassez. Cada vez que acontece o halving, cair pela metade, a recompensa do minerador é a sensação de escassez. Opa, tem cada vez menos Bitcoin entrando no mercado. O ouro não é descoberto um pouquinho só todos os anos, e isso gera uma sensação de reserva de valor. Bitcoin é a mesma coisa. Gera liberdade financeira como maior valor dele por ser descentralizado. Parece maravilhoso, é o sonho de todo mundo, mas temos que tomar cuidado. Volatilidade e assimetria. Quem comprou por $1.163, um ano depois, um pouco mais de um ano, tinha o seu patrimônio avaliado em 152. Você comprou toda a sua vida lá de Bitcoin em $1.160, você perdeu 80%. Pega 10 vezes, divide em 10 caixinhas o que você tem, você perdeu 8 partes e meia de tudo que você investiu. Só que ao mesmo tempo, se você investiu no momento certo, você teve 12.000% de valorização. Então é preciso tomar o cuidado, entender esses momentos do ciclo de mercado. A gente está com uma possibilidade agora de finalzinho de ano de esticada do preço e de passar um ano inteiro em queda. Então, se você está pensando em investir,
pensando em longo prazo, pensa mais do que um ano para frente. Se você quer ganhar dinheiro no curto prazo, você vai ter que usar trading, análise técnica, análise fundamentalista, você vai precisar entender gestão de risco, você vai precisar entender indicadores. Então, pessoal, eu teria muita coisa para falar aqui. Curva de adoção do Bitcoin, ele está sendo muito mais rápido adotado do que a própria internet. Na história da internet, o Bitcoin está sendo adotado mais rápido. Então, especulação, não entendo nada. Só quero colocar dinheiro para ganhar um pouquinho quando subir. É o que a maioria das pessoas fazem. Quero entender melhor? Faz análise técnica. Quero comprar e vender em melhores momentos. Quero entender o porquê do Bitcoin, o que tem por trás, o que faz ele ser tão forte como ele está ficando. Análise dos fundamentos. Então, gente, a princípio, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu não sei se eu quero deixar, se o pessoal quer fazer perguntas, como é que estamos de perguntas. Se não tivermos perguntas, eu vou usar mais um minutinho. Gestão de risco aqui, ó, carteira. Pelo menos um pedacinho da carteira compra em Bitcoin. Você não sabe o que pode acontecer, só tomar cuidado. 2022, 2023, durante 2022 até 2023, ano de queda, mas ainda assim, para longo prazo, para anos para frente, coloca um pouquinho sempre na sua carteira, que a tendência é, quando isso explodir, isso fazer uma boa parte de valorização da sua carteira. Isso é gestão de risco. Quem quiser saber mais sobre o que eu falo, pode me procurar aqui nas redes sociais. Eu tenho bastante conteúdo ainda para passar. Essa palestra eu já fiz em outros locais também. Então, ensino um pouco sobre trading, ensino como você fazer aí para investir, para ganhar também no curto prazo. É um mercado super promissor se você focar ciclos com 4 anos para frente, sempre 3, 4 anos para frente. Se você quiser ganhar dinheiro mais rápido, procura aqui Fabiano Nemo no Instagram, procura Cripto Lucrativo, Instagram e TikTok, que a gente está sempre oferecendo bastante material para ajudar as pessoas a entenderem o valor que existe. Dá para proteger capital, mas se você comprar errado, você vai ter uma grande desvalorização. Aí você não protegeu, a não ser a liberdade financeira que o governo não te toma, já que está com teu patrimônio protegido por chave privada, por tecnologia. Então, no caso de um plano Collor, você não vai ter o seu dinheiro tomado se você tiver em cripto. Então, basicamente é isso, liberdade financeira e assimetria, a possibilidade de perder um pouquinho, mas para ganhar muito também quando ganha, isso é o Bitcoin. Galera, obrigado, muito massa, uma honra fazer parte aqui do Latinoair mais uma vez. Juarez, obrigado aí pela atenção, equipe do Latinoair, sensacional o evento, obrigado pelo convite. E galera que está assistindo, obrigado vocês também, compartilhe aí esse vídeo com mais gente, deixa o like aí se vocês estão vendo, dependendo de onde vocês estão vendo. E galera, obrigado, bom evento a todos. Quem precisar, me manda mensagem no Instagram que eu respondo todo mundo, às vezes demora também um pouquinho, mas respondo todo mundo. Beleza? Valeu, ótimo evento a todos.